a essa tecnologia. Mas o que é que justifica essa dinheirama toda que tem no FUST, no Fundo das Telecomunicações, está lá parada sem ter sido utilizada ainda exatamente para ampliar essa estrutura de comunicações no Brasil, o acesso da população mais pobre a todas essas plataformas novas de comunicação? Na verdade, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, o seu conceito foi criado na Lei Geral de Telecomunicações de 97. Em 1997, a visão que se tinha de política era de universalização mesmo, e quando você fala de universalização é do serviço público. O único serviço público que nós temos é a telefonia fixa. Então, o FUST ele foi criado para isso. Só que, evidentemente, com o passar dos anos, ficou muito claro que a necessidade hoje da sociedade é de investimentos nas comunicações de alta velocidade e em outras facilidades tecnológicas. Para isso, é preciso você alterar a lei. Porque, evidentemente, um fundo ele é criado por um propósito específico por lei. Então, para você fazer uma alteração, promover uma alteração, você precisa alterar a lei. Isso está sendo discutido, foi discutido, inclusive, aqui no Senado. Na época, o senador Aloysio Mercadante propôs a utilização dos recursos em projetos para banda larga, inclusão digital nas escolas, em outras. Isso foi para a Câmara dos Deputados e estava em fase final de tramitação, mas sempre tem aquelas discussões de como melhorar efetivamente ter a aplicação desse fundo. Então depende efetivamente de uma ação aqui do Congresso Nacional para alterar a lei para que ela possa, sim, esse fundo ser utilizado em coisas mais interessantes e mais necessárias hoje. Ou seja, mas então essa perspectiva ela está na pauta. Sem dúvida. É evidente, o fundo ele foi criado para ser utilizado e nós pensamos em ter a sua utilização na melhor forma possível. Caso contrário, o fundo ele não vai ser utilizado para aquilo que mais se deseja, para aquilo que mais todo mundo quer, para aquilo que mais se propõe que é necessário nesse momento. Ô, doutor Marcelo, um outro assunto polêmico que tem sido denunciado pela imprensa, questão de contratos gavetas em que as pessoas estão vendendo concessões de rádio e passando a propriedade de uma concessão pública. Como é que você, como procurador-geral da Anatel, interpretou, analisou essas denúncias? Olha, eu acho que eu já tive na cadeira de consultor jurídico do Ministério das Comunicações e pude atuar diretamente na questão do setor de radiodifusão. Eu acho que, evidentemente, são denúncias que precisam e certamente serão apuradas. Inclusive, o próprio ministro das Comunicações colocou a importância de isso ser feito. Evidentemente, esse tipo de situação denuncia não só o fato em si, mas denuncia a necessidade de termos uma legislação mais moderna para esse setor de radiodifusão. A radiodifusão, a lei de radiodifusão, ela é de 1962. Ano que vem faz 50 anos da lei de radiodifusão. E de lá para cá, evidentemente, tiveram ajustes, portarias, decreto-lei, decreto. Você tem um emaranhado de normas e que acabaram tornando esse setor não tão atualizado. A nova, inclusive, Constituição de 88. Quer dizer, você tem uma Constituição de 88 e uma lei de 62 que foi recepcionada, mas existem muitos pontos de discussão. O que eu acho que tem que acontecer? Eu acho que é preciso efetivamente ter uma mudança legal de atualização nesse setor, inclusive no que tange ao processo de concessão. Essas concessões, elas, por força da Constituição, passam aqui no Congresso Nacional. Então, tanto a Câmara e o Senado também é importante que intensifiquem o processo de outorgas, quando dá tramitação aqui no Congresso Nacional. E eu acho que tem que ter efetivamente uma ação integrada. Afinal de contas, já que é uma concessão que nasce no Executivo e cresce no Judiciário e no Legislativo, e só pode morrer no Judiciário, porque só quem caça uma concessão é a Justiça, tem que ter uma ação integrada dos poderes. Tem que ter mais agilidade na hora de caçar, ou melhor, cancelar aquele mau prestador de serviço. Tem que ter uma agilidade maior e um controle maior por parte do poder concedente, mas, evidentemente,
os órgãos externos, como o próprio Ministério Público Federal e a Polícia Federal, estão aí para esse tipo de situação. Quer dizer, você tem uma fraude, esse tipo de conduta também demanda uma ação de outros órgãos do Estado. Eu acho que é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. E você acha que a transferência da atribuição de fiscalizar o setor do Minicom, do Ministério das Comunicações, para a Anatel, vai facilitar? Eu acho que o que aconteceu é o seguinte: a Anatel, ela já na prática, já de algum tempo, ela já faz essa fiscalização. Como ela faz a fiscalização técnica, né, do setor de radiodifusão, ela atuava muitas vezes por solicitação do Ministério em fiscalizações específicas de interesse do Ministério. Por quê? Porque o Ministério não tem estrutura. O Ministério, em 2002, ele perdeu todas as suas delegacias e a Anatel foi criada. Quer dizer, o Ministério está se recompondo. Hoje, ele já conta com 6 ou 7 delegacias que nos últimos 2 anos voltaram a ser implementadas, porque viram que era importante. Então, ele está num processo de reestruturação. E a Anatel tem uma equipe de fiscalização, um corpo de fiscalização, que pode efetivamente auxiliar nisso. É importante dizer o seguinte, que o poder concedente continua com o Ministério, passando pelo Congresso, no setor de radiodifusão, e quem dá a sanção, quem aplica a infração, a sanção de infração seja uma multa, uma advertência, uma suspensão, é o Ministério. A Anatel tem um papel simplesmente de fiscalizar e munir o Ministério das Comunicações das informações para que ele possa tomar a melhor decisão. Você que esteve no Ministério, que hoje está na Anatel, o que você acha que vai acontecer com as conclusões da Conferência Nacional de Comunicação, que tantas propostas apresentou e aprovou? Eu estava fazendo, Armando, uma reflexão sobre esse pós-Confecom. E aí eu cheguei a algumas conclusões interessantes. A Confecom, ela efetivamente, ela criou eco. Isso é uma coisa muito interessante, porque, veja bem, depois daquela Conferência Nacional de Comunicação, mesmo antes da Confecom propriamente dita, ao longo de todo o seu processo de construção e elaboração, gerou uma série de discussões, mas uma série de discussões aqui no Congresso Nacional, dentro do Poder Executivo. Quando da realização dessa conferência, ela acabou tomando positivamente, e muitas vezes sofrendo inclusive muitas críticas, tomando pauta da mídia, isso é importante, né? Inclusive para sofrer críticas mesmo, né? Acho que é importante, essas críticas foram importantes e compõem um processo de amadurecimento. De lá para cá, o que aconteceu? Nós já tivemos um seminário internacional em que vieram reguladores internacionais debater conosco. Nós já tivemos uma minuta de marco legal construída por parte, né, do Executivo na gestão do presidente Lula e que está em debate, em discussão interna, né? Então, de algum modo, aquele acúmulo, porque nada se perde. Você gera um acúmulo, uma massa crítica. Eu tenho certeza absoluta que muitas das decisões, projetos de lei, emendas que foram propostas aqui, tiveram uma influência, né, daqueles debates, daquelas discussões da Confecom. Então, a Confecom, ela realmente criou aí um ambiente muito interessante de discussão desse setor. Quer dizer que você se alinha entre aqueles que consideram imprescindível um novo marco regulatório para as comunicações. Eu acho. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu sei que muita gente critica que no Brasil tudo que se quer resolver faz uma lei. E aí tem, às vezes, infelizmente, aquele fenômeno horroroso de lei que pega, lei que não pega. Eu sei que existe realmente um excesso de elaboração de leis. Mas, o que eu observo? Nós estamos vivendo um momento de efervescência tecnológica que é através de um processo de convergência tecnológica. Ano passado, nós tivemos a entrada dos fenômenos dos tablets, né, que estão ainda caros, evidentemente, para a maior parte da população, mas o governo já está atuando no sentido de tentar produzir isso no Brasil com incentivos. Mas, enfim, você já tem... esse ano já se discute muito a internet na televisão. Ou seja, você compra um aparelho de televisão, ele já vem com um sistema interno,
né, um sistema operacional para acessar conteúdos na internet. Quer dizer, você tem ali uma rapidez, uma efervescência, uma ebulição do processo de convergência tecnológica que estão gerando uma série de questionamentos. E quando você olha para a legislação, para parte dela, não para toda, você observa que ela não dá mais conta de responder a todas as perguntas. Eu vou dar um exemplo que está aqui em discussão no Congresso Nacional. Quer dizer, o PL 116 de 2010, que era o PL 29 na Câmara dos Deputados. Para que nós estamos alterando, está se pretendendo fazer uma alteração da legislação que trata de TV por assinatura? Porque o que tem hoje em vigor é uma lei do cabo. O próprio nome já denuncia o quão obsoleta é a lei do cabo. Quer dizer, eu faço uma lei pela tecnologia, sendo que hoje, para o usuário, será que faz tanta diferença se é receber pelo cabo, ou receber pelo ar, ou pelo satélite? O que ele quer é receber, e quer receber um serviço de qualidade. Então, a legislação é importante para isso, para a gente tentar criar um nível mais horizontal entre os serviços e as tecnologias. Aqui hoje eu consigo assistir televisão no celular, eu consigo, inclusive, falar no celular, né, entre outras coisas. Mas eu consigo, né, ver filme, filmar com câmera digital, colocar isso na internet, compartilhar nas redes sociais, soltar no Twitter. Quer dizer, o mundo mudou. E você acha que a versão